Olá, queridos, amados, iluminados, antenados e antenadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sei que para uns, boa madrugada. Sejam todos e todas muito bem-vindos à segunda aula da unidade 11, Arquivos, do curso Fundamentos de Programação em C. Prefiro ser. Na aula anterior, nós estudamos como abrir e fechar um arquivo em linguagem C, e além disso, nós discutimos a função ferrow para verificar se alguma operação executada sobre o arquivo ocasionou algum erro. Na aula de hoje, nós vamos discutir como manipular arquivos TXT, ou seja, arquivos texto. Então, como escrever textos em um arquivo e ler textos de um arquivo. Então, vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Bom, em um arquivo TXT, nós temos duas operações básicas, que é gravar textos no arquivo e ler textos desse arquivo. Beleza. A primeira função que nós precisamos estudar e aprender, então, é a função fputC. Beleza. A função fputC, ela escreve um caractere em um arquivo TXT, em um arquivo de texto. Como é que é a sintaxe da função fputC? Eu passo o caractere que eu quero gravar e o arquivo no qual eu quero gravar, ou seja, um ponteiro para o arquivo no qual eu quero gravar. Beleza, ela é simples. Vamos ver na prática como a função fputC funciona. Vamos codar e vamos ver um exemplo. No nosso primeiro exemplo de hoje, eu começo importando aqui as bibliotecas stdio.h e string.h. Beleza. Declaro aqui a função main e dentro da função main eu declaro cadeia, que é um vetor de caracteres de tamanho 30, arc, que é um ponteiro para um arquivo, e tam, que é uma variável do tipo int, é um inteiro. Em seguida, eu vou utilizar a função fopen para abrir o meu arquivo. No caso, o arquivo se chama arquivo1.txt. E eu vou abrir esse arquivo no modo W, no modo write, no modo de escrita. Bom, se esse arquivo não existe, ele será criado. Se ele já existe, ele será sobreposto, né? Todo o conteúdo dele será perdido. Beleza, e aí um ponteiro para a posição de memória, onde eu vou começar a guardar os dados desse arquivo, é atribuído na variável arc. Beleza, na linha seguinte eu testo se arc é igual a nulo. Bom, se arc for igual a nulo é porque deu algum erro na função fopen, na abertura do arquivo. Então eu vou imprimir erro na abertura do arquivo. Se não, se arc não é igual a nulo, então ele tem um ponteiro para uma posição de memória. Então eu entro no else, vou imprimir sucesso na abertura do arquivo, depois imprimo digite uma cadeia de caracteres, utilizo o comando fgets para ler uma cadeia de caracteres de tamanho no máximo 30. Em seguida, utilizo o strlen para descobrir o tamanho da cadeia de caracteres que o usuário digitou e que foi capturado pela função fgets. E então o tamanho, a quantidade de caracteres digitados pelo usuário, será armazenado na variável tam. Em seguida, eu utilizo uma estrutura de repetição for, né, e faço o i variar de 0, enquanto o i for menor que tam, que é o número de caracteres digitados pelo usuário. Dentro do for, o que eu faço? fputC, cadeia i, arc. Então, eu estou escrevendo, né, no arquivo arc, gravando no arquivo arc, o caractere que está na posição i do meu vetor cadeia. Beleza. Em seguida, eu testo se ferrow arc, ou seja, testo se ocorreu um erro na última operação executada sobre o arquivo arc, que foi fputC. Bom, se eu entrar no if é porque ocorreu algum erro, então eu imprimo erro na escrita do caractere. Beleza.
Quando eu sair do for, então eu já escrevi todos os caracteres que o usuário digitou e que foram lidos aqui pela função fgets. E vou escrever mais um caractere. Qual é? O /n, ou enter, ou o carrier return, ou ainda o salto de linha. Beleza. Saí do else, então eu vou utilizar o comando fclose para fechar o arquivo e depois imprimo o fim do programa. Tá, vamos ver um exemplo. Coloquei aqui para rodar. Digite uma cadeia de caracteres. Bom, em homenagem às fake news que não param de rolar nas redes sociais, eu vou escrever aqui fake 1 e enter. Beleza, fim do programa. A pergunta que não quer calar é, será que gravou mesmo? Será que esse arquivo chamado arquivo1.txt foi realmente criado? E se o texto que eu digitei foi gravado corretamente nesse arquivo? A solução é a gente ir no sistema de arquivo e olhar se o arquivo foi realmente criado e, como São Tomé, olhar o conteúdo desse arquivo. Beleza? Então, localizei aqui arquivo1.txt, vou abrir e beleza, ó, tá aqui fake 1. Massa, então funciona mesmo esse negócio de gravar em um arquivo TXT. Bravo! Beleza, professor, nós conseguimos gravar uma cadeia de caracteres num arquivo texto. Mas será que eu consigo ler essa cadeia de caracteres que foi gravada no arquivo texto? Ou seja, será que eu consigo ler um arquivo previamente gravado? Bom, para isso existe o comando fgetc, que lê um caractere de um arquivo texto. Então, nesse caso, a gente vai ler caractere por caractere. A função fgetc, ela tem como parâmetro de entrada um ponteiro para o arquivo e ela retorna um caractere desse arquivo, tá? E aí eu posso utilizar essa função para ler todos os caracteres de um arquivo texto. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos para o código, vamos ver um exemplo. No nosso segundo exemplo de hoje, eu começo importando aqui as bibliotecas stdio.h e string.h, função main, função principal do meu programa, declarei C como um caractere e arc como um ponteiro para um file. Em seguida, eu vou abrir o meu arquivo. Então, eu vou utilizar a função fopen para abrir o arquivo chamado arquivo1.txt. Mas observe, repare, qual é o modo de abertura que eu estou usando agora? R, read, leitura. Ou seja, eu estou abrindo esse arquivo no modo leitura, porque eu só vou ler esse arquivo, eu não vou gravar nesse arquivo. E aí, esse arquivo vai ser carregado do disco para a memória, e um ponteiro para a posição de memória onde esses dados começam a ser armazenados em memória será atribuído na minha variável arc. Então, arc é um ponteiro para a posição de memória onde os dados que eu levei do disco para a memória, eles começam a ser armazenados. Beleza, em seguida eu testo então se arc é igual a nulo. Se arc for igual a nulo é porque ocorreu algum erro durante a função fopen, durante a abertura do arquivo. Então, eu vou imprimir erro na abertura do arquivo. Se eu entrar no else, então, se arc for diferente de nulo, é porque eu abri o arquivo corretamente. Então, eu vou imprimir aqui sucesso na abertura do arquivo. Em seguida, eu vou ler o primeiro caractere do arquivo arc e colocar na minha variável C. E aqui chega o bizu, o pulo do gato. Eu vou fazer um while, uma estrutura de repetição, e vou repetir enquanto a negação de FOF de arc. Essa função FOF indica o end of file, ou seja, indica se eu cheguei no final do arquivo. Então, se eu cheguei no final do arquivo, ela retorna verdadeiro. Então, eu vou negar aqui, ó. Enquanto negação do end of file, ou seja, enquanto eu não chegar no final do arquivo, eu continuo. Entro no laço e continuo no while. Beleza, então se eu li o primeiro caractere e não cheguei no final do arquivo, então eu vou entrar no while. E aí eu vou testar, ó, ferro de arc. Vou testar se ocorreu algum erro no último comando executado sobre o arquivo arc. Beleza. O último comando, a última operação executada sobre arc foi a leitura, né, desse caractere, foi o fgetc. Então, se ocorreu erro, eu vou imprimir erro na leitura do caractere.
Se não ocorrer o erro, eu vou imprimir o caractere. Saí do else, eu leio um novo caractere do arquivo, ou seja, o próximo caractere do arquivo texto, e volto para o início do while e avalio. Cheguei no final do arquivo? Se cheguei, paro. Se não cheguei, continuo a imprimir e ler os próximos caracteres. Beleza, saindo do while, eu fecho o meu arquivo e imprimo fim do programa. Vamos ver como é que isso se comporta na prática, como é que esse programa funciona. Então, vamos ver se funciona realmente. Cliquei aqui no Run, vamos executar. Sucesso na abertura do arquivo e ó, fake 1, que era o conteúdo realmente gravado no arquivo 1.txt. Então, eu consegui ler um arquivo txt caractere por caractere. Professor, legal, tudo bem, nós conseguimos gravar caractere por caractere em um arquivo texto e ler caractere por caractere em um arquivo texto, mas isso pode ser muito trabalhoso. Tem como gravar logo uma cadeia de caracteres, uma string de uma lapada só, de uma vez só? Tem sim, meu filho. Para isso a gente usa o comando fputs. O fputs escreve uma cadeia de caracteres em um arquivo texto. Como é que é a sintaxe do fputs? Eu passo a cadeia de caracteres que eu quero gravar, ou seja, um ponteiro para a cadeia de caracteres que eu quero gravar, e um ponteiro para o arquivo onde eu quero gravar essa cadeia de caracteres. A sintaxe é muito simples. Vamos ver na prática como utilizar o comando fputs. Vem com a gente, vamos codar, vamos para o código em C. No nosso terceiro exemplo de hoje, eu começo importando aqui as bibliotecas necessárias. stdio.h, string.h e ctype.h. Função main, função principal do meu programa, declarei cadeia como um vetor de caracteres, então ela vai armazenar uma cadeia de caracteres. Arc é um ponteiro para um file. Em seguida eu vou abrir o meu arquivo que nós estamos trabalhando, que é o arquivo 1.txt. Para isso eu utilizo aqui a função fopen, mas repare, agora eu estou abrindo esse arquivo no modo A, que significa append. Ou seja, eu não quero perder o conteúdo que já estava gravado nesse arquivo. Se eu abrisse esse arquivo com W, eu iria perder o conteúdo. Eu não quero perder, eu quero pegar o arquivo que eu já tinha e continuar a gravar no final desse arquivo. Então, para isso, nós vamos utilizar o modo de abertura append. Beleza, em seguida eu testo se arc é igual a nulo. Se foi porque deu erro na abertura do arquivo, então eu vou imprimir aqui erro na abertura do arquivo. Se arc não for nulo, é porque a função fopen funcionou direitinho e o arquivo foi aberto com sucesso, então eu entro no else e vou imprimir sucesso na abertura do arquivo. Depois eu vou imprimir, ó, digite uma cadeia de caracteres ou fim para sair. Ok, o usuário vai digitar uma cadeia de caracteres, de no máximo 30 caracteres. Eu vou ler com o fgets e vou armazenar no meu vetor cadeia. Massa! Depois, ó, o pulo do gato aqui no meu while, eu tenho um while. Qual é a condição da minha estrutura de repetição? Enquanto strncmp de cadeia fim 3 for diferente de 0. Bom, vamos lembrar o que essa função strncmp ou strncomp faz. Eu estou pegando aqui, ó, os 3 primeiros caracteres do meu vetor cadeia e comparando com a string fim. Beleza, se isso for verdade, tá? Ele vai retornar 0. Se for falso, ele retorna 1. Beleza. Então, se os 3 primeiros caracteres da cadeia digitada pelo usuário for fim, isso aqui vai retornar 0. E aí, 0 não vai ser diferente de 0, então eu não entro no laço ou saio do laço. Beleza. Mas, se os 3 primeiros caracteres do meu vetor não for fim, ele vai retornar 1. 1 é diferente de 0, eu entro no while. Entrei no while, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Fputs cadeia arc. Então eu vou gravar agora todo o conteúdo do vetor cadeia no meu arquivo arc. Beleza? Em seguida, eu gravo o caractere /n, para indicar que eu cheguei no final da linha. Ou seja, eu estou gravando uma linha no meu arquivo de texto.
Em seguida, eu utilizo a função ferro para verificar se ocorreu algum erro na última operação executada sobre o arquivo arc, que foi a gravação desse caractere aqui com o fput C. Então, se ocorreu erro, eu entro no if e vou imprimir erro na gravação da cadeia. Se não, eu entro no else e vou imprimir cadeia gravada com sucesso, digite outra cadeia ou fim para sair. Aí o usuário vai digitar uma nova cadeia de caracteres e veja, a gente volta para o while e eu vou comparar essa cadeia de caracteres é igual a fim. Se for, eu nem entro no laço, saio do laço, tá? E vou fechar o arquivo e imprimir fim do programa. Mas se o valor digitado pelo usuário não for, não começar com esses 3 caracteres aqui, fim, então nós vamos gravar o último texto lido do teclado e no arquivo e vamos ler uma nova cadeia de caracteres. Beleza, vamos testar aqui para ver como funciona. Ok, sucesso na abertura do arquivo, né? Digite uma cadeia de caracteres. Lembrando que eu estou agora utilizando o arquivo 1.txt que eu já usei nos exemplos anteriores e já tem conteúdo lá. Tem a palavra fake1. E eu abri esse arquivo no modo append. Então eu vou gravar agora fake2. Então, como a cadeia de caracteres que eu digitei é diferente de fim, ele vai entrar no while, gravar o conteúdo dessa cadeia de caracteres no arquivo e pedir que eu entre com a outra cadeia de caracteres. Beleza, eu vou digitar agora fake3. Enter, mesma coisa, vai repetir o processo até que eu digite fim. Então eu vou digitar fim. Beleza. Agora, será que esse programa conseguiu realmente pegar um arquivo que já existia, abrir no modo append e gravar mais conteúdo no final desse arquivo? Vamos ver, né? Vamos fazer como São Tomé, vamos ver para crer. Vamos lá no meu sistema de arquivos. Então eu vou abrir aqui o arquivo 1.txt e beleza, ó, fake1, fake2, fake3. O arquivo não foi sobreposto e eu gravei aqui no final do arquivo, né? Fake2, fake3, sem perder o conteúdo que eu já tinha nesse arquivo. Beleza, show de bola, esse negócio de arquivo funciona mesmo em linguagem C. Professor, e se eu quiser ler uma linha inteira do meu arquivo txt sem ter que estar lendo caractere por caractere? Pode, tem como? Tem, meu filho. Para isso a gente usa a função fgets. A função fgets lê uma cadeia de caracteres de um arquivo. Beleza, a cadeia de caracteres, olha, ela será formada por todos os caracteres existentes da posição atual do arquivo, ou seja, da última, né, que foi lida, até uma marca com /n, ou até que tam -1 caracteres sejam lidos. Beleza, então como é que funciona fgets? Ó? Passei aqui a minha cadeia de caracteres, que ela tem um tamanho. Por exemplo, a nossa cadeia de caracteres que nós estamos usando no exemplo tem tamanho 30. Então eu vou ler no máximo 30 caracteres, ou se antes de ler esses 30 caracteres eu chegar no /n, eu paro a leitura aí, tá? Então eu estou passando aqui um tamanho, ó. Então eu vou ler esse tamanho de caracteres. Mas se antes eu encontrar um /n, eu paro no /n. E o arquivo no qual eu vou fazer a leitura. Então, tam indica que a quantidade máxima de caracteres que será lida é tam -1. Beleza, show de bola. Vamos codar, vamos ver um exemplo do fgets na prática funcionando. Vamos lá. Beleza, no nosso quarto exemplo de hoje, vamos ver como utilizar a função fgets para ler o arquivo que nós geramos anteriormente. Um arquivo txt, um arquivo de texto. Beleza, então estou incluindo aqui as bibliotecas stdio.h, string.h, função main, declarei meu vetor de caracteres, ponteio para o arquivo, abri o arquivo, só que agora no modo leitura, porque eu só quero ler o meu arquivo. Verifico se houve erro no fopen, na abertura do arquivo, se for, imprimo aqui a mensagem de erro, se não, eu imprimo a mensagem de sucesso, e aí vou utilizar o fgets, ó, fgets. Então, o fgets aqui, o que é que ele está me dizendo? Ó? Que eu vou ler no máximo aqui 30 caracteres do meu arquivo arc e vou armazenar no vetor cadeia.
Beleza, se antes de ler esses 30 caracteres aqui eu encontrar um /n, eu paro a leitura, tá? Então, estou tentando ler aqui, então, a primeira linha do meu arquivo txt. Então, qual é a minha ideia aqui com o while? Enquanto eu não chegar no final do arquivo, eu vou continuar lendo linha por linha ou cadeias de caracteres de no máximo 30 caracteres. Tá. Então, se eu entrar no while, é porque eu li uma cadeia de caracteres de no máximo 30 caracteres e não cheguei no final do meu arquivo. Então, eu entro no while, verifico se ocorreu algum erro na última operação executada sobre o arc, que foi a leitura de 30 caracteres ou de uma linha, né? Até encontrar o /n. E aí, se deu erro, eu imprimo aqui uma mensagem de erro. Se não, eu vou imprimir, ó, cadeia com %s, eu vou imprimir o conteúdo do meu vetor cadeia. Sair do else, né, dessa estrutura if-else, eu vou ler mais uma cadeia de caracteres de no máximo 30 caracteres, ou seja, eu vou ler mais uma linha, ou seja, mais um conjunto de 30 caracteres ou menos do que isso, caso eu encontre um /n antes, né, um final de linha, um caractere que indica o final de linha. Porque a ideia aqui do arquivo txt é ler linha por linha. Beleza, volto para o while e vou ficar nessa brincadeira até chegar no final do arquivo. Cheguei no final do arquivo, eu saio do while, saio do else, fecho o arquivo e imprimo o fim do programa. Beleza, vamos ver se isso funciona realmente. Vou limpar aqui o meu console, executar o programa e vamos ver o que ele imprimiu. Ó. Sucesso na abertura do arquivo, fake 1, fake 2, fake 3. Então ele conseguiu ler, né, o meu arquivo txt linha por linha, tá? Não precisei ler caractere por caractere. Massa! Professor, nós não poderíamos abrir o arquivo texto com o modo R+, ou seja, um modo que permite leitura e permite também gravar nesse arquivo? Sim, podemos, mas muito cuidado com o R+, eu vou dar aqui um bizu para vocês. Vamos ver um exemplo aqui. Bom, no nosso quinto programa de hoje, vou omitir as partes que nós já comentamos sempre. Então aqui declarei a minha cadeia de caracteres, né, o meu vetor de caracteres, ponteiro para o arquivo, abri o meu arquivo, ó, arquivo1.txt, com o modo R+. Beleza, teste se ocorreu algum erro durante a abertura. Se não, eu vou imprimir aqui a mensagem. Digite uma cadeia de caracteres ou fim para sair. Beleza, vou utilizar o mesmo while que eu já utilizei nos exemplos anteriores para fazer uma estrutura de repetição que fique lendo textos do usuário até que ele digite fim. Ok, então testo aqui se a cadeia de caracteres digitada pelo usuário começa com a palavra fim. Se não, eu continuo no while. Tá? Beleza, então aqui eu vou gravar uma cadeia de caracteres digitada aqui pelo usuário no meu arquivo arc. Depois eu gravo um /n. Beleza, depois testo se ocorreu algum erro na gravação da cadeia de caracteres. Se não, eu leio a próxima cadeia de caracteres. Beleza? Volto para o while e vejo se o cara digitou fim, se o usuário digitou fim. Beleza, quando o usuário digitar fim, eu saio do while, e aí saio do else também. Vou fechar o arquivo com o fclose e imprimir fim do programa. Vamos ver aqui um efeito colateral desse exemplo. Vamos botar ele para rodar aqui. Ó. Eu já tinha cadastrado, então, fake 1, fake 2, fake 3. Vou rodar. Vou cadastrar agora fake 4. Ele vai perguntar se eu quero, né, escrever mais alguma linha. Tá? Mas eu vou digitar fim. Quero sair. Ok, agora vamos dar uma olhada no arquivo chamado arquivo1.txt em disco, para ver como é que ele está. Beleza? Vou abrir aqui o meu arquivo. Então, quando eu abri o arquivo txt no modo R+, ele abriu no começo do arquivo, diferente do append, onde ele abriu e foi para o final. Então, ele abriu o arquivo e deixou o ponteiro no começo do arquivo. Então, quando eu escrevo fake 4, eu vou escrever na primeira linha. Então, eu escrevi sobre fake 1. Beleza? Então, muito cuidado que você pode ter esse problema.
Professor, como é que eu evito esse problema de abrir o meu arquivo com R+, o ponteiro está no início do arquivo, e aí, quando eu vou escrever, eu sobreponho o que eu já tinha. Bom, em alguns casos você vai querer sobrepor mesmo, né? Mas quando você não quer sobrepor, qual é a saída? É ler o arquivo do início ao fim e aí começar a gravar no final, beleza? Então, como é que eu faria isso? Ó, vou fazer uma leve alteração aqui no programa anterior, tá? Todo o começo aqui é o mesmo, mas quando eu abrir aqui o arquivo, né, com sucesso, eu agora vou ler, ó, o arquivo. Então eu vou colar aqui aquela estrutura de repetição que lê o arquivo até chegar no final, beleza? Então depois eu vou colocar a estrutura de repetição que vai perguntar para o usuário, né, quais as linhas que ele quer escrever, o texto que ele quer escrever, e vai parar quando o usuário digitar fim. Beleza? Só que agora eu vou fazer isso depois de ler todo o arquivo. Então já cheguei no final do arquivo. Beleza. Vamos botar aqui para rodar. E eu vou escrever agora fake 5. E fim. Vamos dar uma olhada no nosso arquivo para ver como é que tá. E olha, fake 4, fake 2, fake 3, fake 5. Então ele gravou o fake 5 ó, no final do arquivo. Beleza? Então, muito cuidado quando você abre um arquivo com R+, ele está no início do arquivo. Né? Se você não quer escrever logo no início do arquivo, você tem que ir ou para o final ou para a posição onde você deseja escrever. Beleza? Massa! Então, se você gostou de trabalhar com arquivos TXT na linguagem C, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilha este vídeo para que ele chegue nos seus colegas, nos seus amigos programadores, estudantes de computação. Não se esquece de clicar no sininho e seguir o canal para ser avisado sempre que a gente postar uma nova aula aqui do curso Fundamentos de Programação em C. Beleza? Se tem dúvida, deixa sua dúvida aqui que nós vamos responder. E até a próxima aula.